Nós não podíamos, por exemplo, estar na rua, 3 pessoas a falar na rua ao mesmo tempo, juntas, porque era considerado um ajuntamento. E a GNR chegava ao pé de nós e separávamos, íamos cada um para o seu lado. Era uma vez um país onde, entre o mar e a guerra, vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Há 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, Portugal testemunhou um momento que mudaria a sua história para sempre. Nas ruas de Lisboa, Porto e por todo o país, o movimento de esperança e liberdade ganhava força. Era o fim de 4 décadas de ditadura, o desabrochar de um país há muito tempo sufocado pela repressão e pela censura. As pessoas viram logo na Revolução que ia haver uma mudança e acompanharam com entusiasmo essa grande mudança que se operou na sociedade portuguesa. A Revolução dos Cravos foi um marco de coragem e determinação, liderado por militares e pela vontade inabalável do povo português em conquistar a sua liberdade. Num único dia, o regime autoritário caiu, substituído pela promessa de um futuro de democracia, igualdade e justiça social. Os jornais não podiam publicar certos trechos, o chamado tal lápis azul, que tinha que passar à censura. O que me marcou mais foi os meus colegas, alguns, que ficaram lá em Angola e que já não voltaram porque morreram lá. Tudo o que é que tem sido este momento mostra a coragem, 50 anos de Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte por vento. Não há morte. Não há morte pelo vento. Não há morte. Se ao morrer um coração luz que é querida. Se ao morrer um coração luz que é querida. Sem razão seria a vida. Sem razão. Sem razão seria a vida. Sem razão. Vivi em Angola, sim, estive lá de 61 a 103. O meu comandante de companhia era o General Filho Miguel, na altura era capitão. Mais tarde fez parte dos 3 primeiros governos provisórios, Ministro da Defesa, como Ministro da Defesa, depois do 25 de abril. Porque é livre como vento. Porque é livre. Porque é livre como vento. Opa, pois, marcou a liberdade dos cidadãos, todos os portugueses em geral, de falarem livremente, sem terem que ser procurados por pedido ou por... fosse por quem fosse, ou que a gente juntava-se no café ou não importa onde, e cada um dava a sua opinião sobre a política, sobre o que é que seria Portugal a partir de 25 de abril até hoje. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. manifestações, a liberdade, parece que toda a gente estava do mesmo lado, coisa que hoje não se vê isso. Hoje, meio século depois, as ruas de Portugal continuam a sussurrar os ecos dessa revolução histórica. Cada 25 de Abril é uma lembrança viva do poder do povo unido em busca de um destino comum. É um
num momento de reflexão sobre as conquistas alcançadas e os desafios que ainda persistem. Moçambique, na altura, era uma província ultramarina. Eu vivia lá e no dia 25 de Abril vi na rádio, portanto nós estávamos a ouvir a rádio e começámos a ouvir a canção que eu depois vim a saber que era a segunda senha. Grândola Vila Morena. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Ao olhar para trás, procuramos entender não apenas o que foi alcançado, mas também o que ainda precisa de ser feito para honrar o legado da Revolução dos Cravos. Por vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados e paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa, e chegaram à cidade onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade para as hienas que mandavam, a hora da claridade para os sóis que despontavam, e a hora da vontade para os homens que lutavam. Em idas, vindas, esperas, encontros, esquinas e praças, não se pouparam as feras, arrancaram-se as mordaças, e o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia soldado amigo, meu camarada e irmão, este povo está contigo, nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormimos na mesma cama, comendo do mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho ou capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer.